Então, galera, vamos para a explicação da semana 4 do PET 6 de Educação Física do terceiro ano do ensino médio. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Nessa semana nós vamos estar trazendo as diferenças sobre ginástica, atividade física e exercício físico. Nas minhas aulas, eu costumo dizer que a atividade física e o exercício físico está dentro da ginástica, né? Mas claro, eles têm as suas diferenças, mas tem que entender que atividade física e exercício físico, elas estão todas juntas. Claro que quando nós vamos falar de cada uma delas, a gente faz essa diferenciação e tem algumas características que vão estar determinando suas diferenças, né? Que vão estar mudando o cenário da prática especificamente. Então, os três termos, ginástica, atividade física e exercícios físicos, são popularmente utilizados quando a pessoa quer indicar que praticou algum esporte, modalidade, algum exercício com o intuito de melhorar suas capacidades físicas. Então, algumas pessoas, às vezes, para poder falar assim, que fez alguma atividade física, né, algum esporte, e falar, eu fiz uma ginástica, hoje eu fiz ginástica, ou então atividade física, ou então exercício físico. E às vezes utilizam do mesmo sentido, mas tem algumas distinções que nós vamos ver agora. A ginástica, ela vai ser uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades: as competitivas, onde existe a competição, como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as práticas em academias. Eu costumo dizer que ginástica, galera, ela vai ser o quê? Vai ser o ato de exercitar o corpo. Então, diante disso, elas vão estar essa relação diante da atividade física e do exercício físico. A ginástica seria como a palavra primeira, antes de atividade física e exercício físico, é a ginástica que vai dar o surgimento dessas duas. Né? Aqui, no caso, eles trazem a ginástica sendo essa classificação, né, de modalidades competitivas e não competitivas. A ginástica, muitas das vezes, é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos, e também a melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. Atividade física é todo o tipo de movimento produzido pelos músculos que não nos causa um gasto energético acima do que teríamos em repouso. Então, na atividade física, né, considerando todo o movimento que nós realizamos, que gera um gasto de energia. É importante ter essa lógica, porque às vezes as pessoas vão falar assim, não, é todo o movimento que realizamos. Mas, como eu já disse em outras videoaulas, para que seja considerado como atividade física, tem que ter um gasto energético, porque nós podemos realizar movimentos aleatórios e nem por causa disso nós vamos ter algum gasto energético, não vai sofrer influência no nosso corpo, não vai produzir benefícios que a atividade física traz para a nossa saúde. Por exemplo, se eu ficar agora aqui só movimentando minha mão, eu estou movimentando, só que o gasto é mínimo, né? Esse gasto não vai por exemplo, me ajudar a perder peso, digamos isso, mais ou menos isso. Ou seja, é tudo o que realizamos no dia a dia quando não estamos descansando. Então, a atividade física vai estar nessa lógica de movimento diário, na qual nós temos para poder realizar as atividades do dia a dia. Atividades cotidianas como andar no quarto para a sala, limpar a casa, lavar a louça, passear com o cachorro, descer a escada do prédio, brincar com os filhos, levantar para atender o telefone ou cuidar do jardim, podem ser consideradas uma atividade física, por causa dessa lógica de haver movimento e haver gasto de energia. Quando nós falamos de exercício físico, aí a gente vai ter a diferença, porque o exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos que são executados de maneira planejada e possuem um objetivo específico. Em outras palavras, nós podemos falar que o exercício físico é uma atividade física, ou seja, que é um grupo de movimentos, né, os movimentos que nós estamos realizando, que vai ter um objetivo mais sistematizado, ou seja, algo bem mais organizado, planejado, para um objetivo específico voltado para a saúde. Na atividade física, o meu objetivo é algo diário, por exemplo, lavar as vasilhas, ou levar meu cachorro para passear, ou brincar com os meus filhos. Quando eu falo de exercício físico,
essa sistematização, esse planejamento, ele vai requerer para poder alcançar o objetivo específico de minha saúde física e mental. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho um planejamento de perder peso, então eu tenho ali, por exemplo, 5 dias na semana, 3 dias na semana, por 45 minutos cada semana, né, em uma determinada intensidade. Vai depender muito do meu acompanhamento, né, do meu exercício que for realizado. Ela e no caso, continuando o exercício físico, ela é repetitiva e deve ser feita com a ajuda de um profissional, porque somente ele pode determinar a intensidade ideal, a duração, as cargas e o objetivo de acordo com o perfil e estado pessoal, físico da pessoa. Ou seja, o profissional de educação física é aquele que vai determinar, né, todo esse planejamento, porque ele vai considerar as características de cada pessoa, né? Então, cada pessoa vai ser diferente. Então, é importante que a gente não utilize, por exemplo, aquilo que a gente pega na internet e achando algo que foi planejado para uma pessoa e utilizar para a gente, né? Pode até realizar, mas o objetivo, ao final, não pode ser que não seja alcançado, né? Porque, lembrando, cada pessoa é individual, cada pessoa é diferente, ela não é igual, nós não somos iguais às outras pessoas, e deve ser considerado para essa prática, para esse planejamento. Continuando, nós temos o texto que vai falar, né, dando continuidade, conhecendo a diferença entre elas, podemos observar no nosso dia a dia, onde cada uma se insere e compreender que ao praticar alguma modalidade na qual a ginástica se insere, estamos fazendo um exercício físico. Ó, para você ver que já foi falado, né? Sendo assim, o que nos move a realizar essa prática é sempre a obtenção de uma melhora de performance, seja ela para a competição, no caso de um atleta profissional, ou na promoção da saúde, no caso de um amador, no caso nosso, para poder alcançar algum objetivo relacionado à saúde. Mas em ambos os casos, o que trabalhamos em nosso corpo para obter essa melhora são nossas capacidades físicas, que são, né? Então mostra aqui que tanto na ginástica, quando a gente fala nesse trabalho da ginástica, dos exercícios físicos e atividade física, o que vai ser trabalhado vai ser a questão das capacidades físicas, né, que vai ser dividida aqui no caso. Capacidades motoras, que é dividida entre força e resistência, e são fundamentalmente determinadas pelos processos biológicos. Aqui é pensar, quando nós nascemos, nós já trazemos geneticamente algumas características de força e resistência que vão nos ajudar a realizar as atividades. Então, alguns vão nascer mais tendenciosos a ser mais fortes, a ter uma resistência maior. Então, tem atletas, por exemplo, que já nascem com uma quantidade grande de músculos de contração rápida, que são aqueles atletas que participam de provas de 100 metros, que são práticas, são esportes, devem ser realizados num tempo muito curto, numa rapidez muito maior. E tem aquelas pessoas que têm uma quantidade de músculos, no caso, né, de fibras musculares, de contração lenta, que são aqueles de maratona, aqueles atletas, por exemplo, de maratona, que tem que ter tem que resistir a um determinado tempo naquela mesma velocidade, tá? Por exemplo, se você vai identificar entre seus amigos, né, tem aqueles colegas que correm muito rápido, né, e tem aqueles que correm mais lento. Com certeza, se for numa de resistência, não quer dizer que isso serve para todo mundo, mas esses que correm mais lento, eles vão conseguir resistir mais do que aqueles que correm mais rápido. Isso aí eu só estou dando um exemplo para vocês compararem aí, mais ou menos, ter uma lógica de aproximação. Isso não quer dizer que acontece dessa forma, mas isso nos ajuda a pensar sobre essas diferenças biológicas, né? Temos também as capacidades coordenativas, que são as valências, ou seja, os valores que envolvem a condução, adaptação e aprendizagem de movimentos, determinadas pelos processos de regulação dos movimentos, fundamentais para atingirmos a máxima eficiência usando o mínimo de esforço na realização de alguma atividade. Aqui é pensar principalmente, galera, essa capacidade nós podemos coordenar, ou seja, digamos que induzir o nosso corpo a trabalhar de uma forma planejada. Tá? Assim como fala, né, utilizar o mínimo de esforço possível para alcançar determinado objetivo. Nós temos as capacidades mistas, que são divididas entre velocidade e flexibilidade,
e recebe essa classificação pois as duas capacidades citadas interagem nessas valências. Velocidade, por exemplo, é um conjunto de força e coordenação atuando, não sendo possível definir qual das duas seriam mais importantes para obter melhor resultado. Quando nós pensamos nessas duas características, nessas duas capacidades físicas, velocidades e flexibilidade, nós temos que ter essa dimensão de que elas estão interagindo simultaneamente, ok? Diante disso, galera, nós vamos para as perguntas, né? Onde vai falar na primeira questão. Vamos trabalhar alguns conceitos. Na forma competitiva da ginástica, temos as modalidades: ginástica acrobática, ginástica rítmica, ginástica artística e ginástica de trampolim. Você teve a oportunidade de ver ou praticar alguma delas? Conte a sua experiência. No caso de nunca ter visto ou praticado, conte-nos que fator atribui o fato de não ter vivido essa experiência. Então, se você já realizou, se você já teve contato com essa prática, você vai nos dizer como foi essa prática, né? De que forma que você teve esse contato. Se você não teve esse contato ainda, de maneira alguma, nem assistiu, nem praticou, você vai dizer, pensar e refletir, por que será que isso aconteceu? Tá? Foi por escolha sua? Foi porque você não teve a oportunidade mesmo? Você vai trazer as suas reflexões na resposta. Dando continuidade, nós vamos ter a número 2, onde vai pedir, né, vai estar falando para fazer um teste de flexibilidade. Quando nós podemos ver aqui nessa imagem, onde vocês vão ter que arrumar tipo uma caixa de papelão, né, onde você vai ter um suporte para que você possa estar colocando, né, assim como mostra a imagem, a sola dos seus pés, né, estando unidos os dois pés. E aí você vai procurar, no primeiro momento, você não vai estar assim como mostra aqui, você vai estar, digamos, nessa posição, né? A sua coluna vai estar reta. E aí depois o que você vai fazer esse movimento para frente, tá? Procurando tocar a sua ponta dos dedos, o mais longe que você conseguir. No caso aqui, galera, se a gente for analisar, quando vocês verem aqui nesse objeto aqui, nesse aparelho que é próprio para essa prática, nesse teste, isso que está de azul é uma régua. Nessa régua aqui nós vamos ter os centímetros. O que acontece, né? As duas mãos da pessoa estão aqui uma acima da outra, então ele vai procurar fazer esse movimento para frente. Não pode flexionar os joelhos, tem que estar reto mesmo. E aí você vai estar fazendo esse movimento para frente, tentando colocar o máximo maior longe possível essas pontas do seu dedo, né? Aí no caso você vai estar com outra pessoa aí para poder estar te indicando qual foi o ponto máximo. Vamos supor que o rapaz conseguiu até aqui, ó. Então aqui vai ter uma medida específica, né, de centímetro, e aí ele vai estar anotando. Lembrando que aqui fala também no texto, galera, que você deve realizar esse exercício sem fazer essa insistência, ou seja, você indo e voltando, né, como se estivesse querendo alcançar essa medida mais rápido, como você faz isso, por exemplo, faz esse movimento para trás e vai rápido para frente. Não, você tem que ir devagar. Você vai sair daqui, nesse ponto do seu inicial, deixa eu ver aqui. Você, por exemplo, começou daqui, então você vai para frente devagar, e aí o máximo que você conseguir chegar devagar. Se você começou a sentir dor, sentir incômodo, parou. Só até onde você conseguir, tá bom? Aí você vai fazer a anotação de qual foi a sua pontuação. Então, se você não tiver esse aparelho, que é difícil mesmo, você vai procurar fazer um suporte que tem uma régua, né, que tem um centímetro nessa parte de cima, assim como nós mostramos aqui, para que fique mais fácil para você realizar. Se você não tiver, você não deixe de realizar esse movimento, esse exercício, tá? Não precisa ter a régua, apenas você fazer esse movimento de trabalhar com esse teste que, né, nos pedido. No caso desse teste de flexibilidade, aqui tem outras características que vocês deveriam estar vendo aí, mas a lógica é de acordo com esse desenho, tá? E você vai estar fazendo um comparativo depois, né, que é uma escala, uma tabela aqui que fala sobre a idade. Então de 20, no caso aqui nós temos a idade, né? Por exemplo, a pessoa que tem a criança de 7 anos,
Então, naquela régua lá, naquela medida lá que ele conseguir, ele tem que conseguir entre 20 a 25 centímetros para estar dentro da regularidade, né, do que é pedido, né, de acordo com esse autor, do Fitness Grant, de 92. Então, de acordo com os testes que eles fizeram, então vai dizer que essas são as medidas normais, né, que são, digamos, desejadas para cada faixa etária. Se você não tiver, como eu disse, aquela regra, não deixe de fazer esse exercício, né, de uma forma mais adaptada, de acordo com o objeto que você tiver, o espaço que você tiver. Se você não conseguir fazer dessa forma que é pedido, procure falar com o seu professor e explicar a situação, as dificuldades, tá bom? Lembrando que você deve estar registrando no logo abaixo aqui como foi essa prática realizada. Na número 3, Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, é considerado um atleta com uma largada ruim. Então ele inicia a prova atrás dos outros, né, na maioria das vezes. Mas a vantagem que ele adquire sobre seus competidores se apresenta no final da prova, onde ele mantém a velocidade enquanto todos começam a desacelerar. Isso aí é, até na minha graduação a gente viu isso aí, eu tinha um colega que ele tinha uma largada muito boa, nós éramos rápidos, né, nós corrimos rápidos, só que a gente notou que ele tinha uma largada melhor que a minha, só que eu conseguia ultrapassar ele, eu conseguia manter essa velocidade, que a gente vai conseguir ver essas diferenças mesmo. Então, considerando o que você aprendeu no texto sobre as capacidades físicas, a quais delas você atribui o sucesso dele, no caso do Usain Bolt, qual é a capacidade que você atribui do sucesso dele, que ele tem mais desenvolvido do que os outros, né? Ele tem uma largada ruim, só que ele consegue recuperar. Qual é essa capacidade que ajuda ele muito? E você vai procurar justificar a sua resposta. Ao ler a definição de capacidades coordenativas, em quais tarefas do seu dia a dia você acredita que as mesmas atuam? Então você vai citar exemplos e tentar associar onde as aulas práticas de educação física poderiam te ajudar. Então você vai procurar estar analisando essa definição das capacidades coordenativas e falar quais as tarefas do seu dia a dia que você acredita que essas capacidades atuam. E citar exemplos e tentar associar relacionadas às práticas de educação física, né, das aulas de educação física, que vão trabalhar com essas capacidades. Nós temos aqui a 5, que temos o teste de força-resistência, que vai estar na mesma lógica do teste de flexibilidade. Vamos voltar aqui de novo para confirmar. Teste de flexibilidade, isso mesmo. Onde você aqui, esse teste de força-resistência, onde você vai estar fazendo o exercício de abdominal, como creio que você já deve conhecer. Eu nem vou estar lendo o texto aqui, mas tem as características, onde você vai pedir para que, claro, é importante que você esteja no local, superfície acolchoada, para que não venha te machucar, certo? Então você vai pedir para alguém que segure seus pés para manter ao solo, justamente para quando você fazer esse movimento, né? Esse movimento de ir e voltar, eles não saiam, tá? Porque às vezes pode, se você conseguir, dependendo da posição que você tiver, né? E é importante que você esteja nessa posição dos pés, né? Dos joelhos flexionados, tá? Que se você conseguir aumentar a maior amplitude, você vai conseguir teoricamente fazer mais e vai estar afastando, então não vai favorecer. Se você manter os pés fixos ao solo, pedindo para alguém segurar, você vai conseguir fazer da melhor forma e vai conseguir ser o mais fiel possível ao resultado. E aí você vai verificar quantas vezes você faz essas repetições de abdominal. E aí você vai fazer a mesma lógica, né, seguindo essa lógica aqui de força e resistência, comparando a sua idade. E, por exemplo, se você tiver 14 anos, você vai verificar quantas flexões abdominais, né, quantos abdominais você realizou. Se está dentro de 35 e 40, aí você está dentro do normal. Se você conseguiu menos, aí vai falar que você está com essa dificuldade, você está com um índice de força e resistência abdominal, digamos que prejudicado, certo? Lembrando que é importante que você faça esses exercícios, esses dois testes,
o máximo que você conseguir, mas lembrando que se você começar a sentir algum desconforto, alguma dor, você não continue, certo? Até onde você consiga realizar de uma forma confortável, beleza? Então é isso, galera. Agradeço você que assistiu essa videoaula até agora. Se você mais uma vez não é inscrito no canal, como eu disse no início, não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Forte abraço e até a próxima!